Olá pessoal, vamos falar sobre as leis de Newton. Antes de começar especificamente dessa nossa aula, vamos falar da aula anterior. Na aula anterior, estávamos preocupados apenas com os tipos de movimento, sem a preocupação de quem altera o estado de movimento. Porque isso é o objetivo da nossa aula de hoje, apresentar as leis de Newton por meio da força e movimento. Ou seja, estamos interessados no agente que provoca a mudança no estado de movimento. Antes mesmo de começar a definir força, falar de forças especiais, vamos fazer um levantamento histórico. Vamos falar de uma abrangência de aproximadamente uns 100 anos. Para isso, vamos falar de 3 pesquisadores importantes: Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Os 2 primeiros ficaram interessados no estudo do movimento dos planetas, no movimento planetário. Já Galileu Galilei refutou as afirmações de Aristóteles sobre a necessidade da existência de forças para manter um objeto ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Depois dessa constatação, Isaac Newton, em 1687, compilou as ideias de Galileu no seu livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que hoje a gente conhece como as leis de Newton. A validade das leis de Newton é muito ampla, porém a sua aplicação tem 2 restrições. A primeira delas é quando a gente estuda situações com partículas do tamanho de um átomo. Nesses casos, a gente precisa usar a mecânica quântica. Já na segunda situação, para objetos que se movimentam com velocidades próximas à velocidade da luz. Nessa velocidade, a gente precisa recorrer à relatividade restrita de Einstein. Vamos entrar agora especificamente na definição de força. Para isso, nós vamos fazer 2 definições. Uma definição intuitiva e uma definição formal. Para a definição intuitiva, vamos usar 2 exemplos. Vamos supor que eu empurre uma caixa ou estique uma mola. Nessas situações, a definição é uma definição associada ao esforço muscular, ao esforço que eu faço na hora de empurrar a caixa ou de esticar essa mola. Essa definição é a definição leiga, intuitiva, que nos aparece associada então ao esforço muscular. Agora vamos falar da definição formal. Essa aí que aparece para vocês. Todo agente capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme de um objeto. Já que nós temos a definição formal de força, vamos falar então de 2 tipos de força: forças de contato e forças de ação à distância. Para a gente entender melhor, vamos exemplificar. Lembra lá quando eu fiz aquele esforço muscular para empurrar a caixa? Vamos voltar nesse assunto. Para que eu fizesse isso, é um exemplo de forças de contato. Foi necessário que eu encostasse na caixa para que ela se movimentasse. Ou, por exemplo, essa mesa. O livro que está apoiado sobre a mesa não afunda nela. Por quê? A mesa age com uma força para que o mantenha nessa posição. Esses são exemplos de forças de contato. Mas temos também as forças de ação à distância, como, por exemplo, a maçã caindo na cabeça de Newton. Temos também a força de atração entre objetos carregados. 2 cargas de sinais opostos se atraem. Essa força também é um exemplo de força de ação à distância. Então, quando a gente estiver trabalhando com os nossos problemas, a gente vai envolver o universo de forças sobre o objeto em estudo. Nós vamos falar então dessas 2 forças: forças de contato e forças de ação à distância. Então, como falamos desses 2 tipos de força, é necessário que a gente aprenda como fazer a medida de uma força. Isso é feito experimentalmente. Vamos lá, nós vamos precisar desse aparato e de 3 massas iguais. Neste caso, eu estou usando massas de 1 kg. E vejam que o aparato está com uma escala. Eu vou verificar o quanto cada uma dessas massas é capaz de esticar a mola. Observem comigo. Essa massa de 1 kg, observem na escala que ela estica 10 centímetros. Vou fazer novamente, agora com a segunda massa, também de 1 kg. Colocando ela na mola,
verifico pela escala que ela aumentou mais 10 centímetros. Então a mola esticou 20 centímetros. E o que a gente espera que aconteça então ao colocar uma terceira massa, também de 1 kg? Quando eu faço isso, eu observo, como já era de esperado, na escala aparecem 30 centímetros. Então, essa é uma maneira adequada de medir força. Ou seja, com uma escala, eu consigo, através de massas conhecidas, medir a força. Então, uma maneira adequada de se medir a força experimentalmente é usando a lei de Hooke. Só que não é esse Hooke aqui não, é a lei de Hooke, que a gente vai estudar mais adiante. Mas é uma maneira experimental de medir força, por exemplo. Eu não disse para vocês, agora há pouco, quando a gente for estudar, nós estamos interessados no universo de forças que atuam sobre o nosso objeto de estudo, que podem ser forças de contato ou forças de ação à distância. Para eu fazer esse estudo, eu preciso identificar então todas essas forças. Existe uma maneira formal e adequada de fazer isso. Quando eu identifico todas as forças que atuam sobre um determinado objeto em estudo, eu posso substituí-las por uma única força, que é chamada de força resultante, e que pode ser resumida por essa equação. Um outro aspecto importante é conhecer o diagrama de corpo livre, ou a gente diz também diagrama de corpo isolado. O que significa fazer isso? É escolher um sistema de coordenadas adequado e identificar nele as forças que atuam sobre um determinado corpo. Colocar todas essas forças como vetores. Em resumo, eu vou escolher um sistema de coordenadas adequado, colocar o objeto em estudo na origem do meu sistema de coordenadas e identificar todas as forças que atuam sobre ele. Forças de contato, forças de ação à distância e identificar ou representar essas forças como vetores. Como vocês podem ver no exemplo, eu tenho então uma força de ação à distância, que é a força peso, o mg que vocês estão vendo. Tenho também a força normal, que atua sobre esse objeto que está apoiado, e tenho ainda a força de tração, que é essa corda presa ao objeto. Feito isso, o meu sistema de coordenadas adequado, a identificação de todas as forças, eu isolei o corpo em estudo. Por isso que nós chamamos de diagrama de corpo isolado ou diagrama de corpo livre. Vamos falar agora, então, da primeira lei de Newton. Também é conhecida como lei da inércia. Observem essa definição. Se todas as forças que atuam sobre um corpo se anulam, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a força resultante que atua sobre esse corpo é nula se ele estiver parado, em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, ele vai permanecer assim indefinidamente. Essa é a definição formal da primeira lei de Newton, que é conhecida então na lei da inércia. Para isso, é necessário que definamos um agente extremamente importante, que é o nosso referencial inercial. O que é um referencial inercial? É aquele que obedece às leis de Newton. Mas para ficar melhor, vamos tentar exemplificar? Um exemplo de referencial inercial é uma sala de aula, por exemplo, ou um laboratório, ou mesmo esse estúdio onde estamos gravando essa aula. Enfim, é um ponto fixo preso à Terra. Esse é um referencial, um bom referencial inercial. E o que é um referencial não inercial? É aquele, por exemplo, um carro acelerado, ou um avião, ou ainda um elevador em movimento. Esses são exemplos típicos de referenciais não inerciais. Agora chegamos na segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Vamos usar o que a gente falou anteriormente, o somatório das forças ou simplesmente o conceito de força resultante que age sobre um corpo. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, pode ser resumida na equação que aparece aí para você. Ou seja, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Traduzindo, 1 newton é igual à força necessária para movimentar uma massa de 1 kg com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa equação resume então a segunda lei de Newton, que pode também ser
aplicada aos eixos coordenados, como vocês podem ver aqui. A força e a aceleração são vetores, então eu posso aplicar essas equações nos 3 eixos coordenados. Essa, então, em resumo, é a segunda lei de Newton. E por último, e não menos importante, a terceira lei de Newton, que é conhecida como o par de forças, ação e reação. Para isso, nós vamos recorrer a essa animação que vocês estão vendo aí. 2 corpos, A e B, em contato, e vamos ver a interação entre eles. Se há uma força interagindo entre o bloco A e o bloco B, vamos chamá-la de força de A em B. O bloco B interage com o bloco A com a força de mesma magnitude, como vocês podem observar, só que aplicada no sentido oposto. Ou seja, esse par de forças, ação e reação, são forças de igual magnitude, são aplicadas na mesma direção, porém têm sentidos opostos. Isso pode ser resumido com essa equação. Observem vocês, essas duas forças têm mesma magnitude, ou seja, mesmo módulo, são aplicadas na mesma direção, porém têm sentidos opostos. E eu chego a 2 constatações importantes. Vamos recorrer de novo à nossa animação. Observem nos vetores que representam as forças que eles não são aplicados sobre o mesmo corpo, ou seja, não atuam sobre o mesmo corpo. Por consequência disso, essas forças não se cancelam. Essa é a terceira lei de Newton. Hoje nós chegamos ao nosso objetivo, que era estudar as leis de Newton por meio da força e movimento. Agora eu convido vocês para a gente fazer as atividades propostas para essa aula. E na próxima aula a gente vai tratar de forças especiais, como por exemplo, tração, força normal e também da força de atrito, conteúdo que será visto na próxima aula. Vamos trabalhar então!